Olá, pessoal! Então, espero que vocês estejam se cuidando, seus familiares também, né? Estamos aí preparando para vocês a 8ª aula, ok? Pessoal, então a nossa 8ª aula começa no dia 11, né? Na segunda-feira, e vai até sexta-feira, dia 15. Então, essas atividades, né? Esse conteúdo precisa estar registrado no caderno de vocês, ok? Então, começamos aí a 8ª aula e nós vamos estudar casos particulares da função afim. Pessoal, então hoje nós começamos a falar sobre os casos particulares da função afim. Lembrando que na nossa aula 7 a gente definiu função afim. Função afim é aquela que tem como fórmula geral a f de x igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. A função afim tem como representação gráfica, né? O seu gráfico sempre será uma reta. Então, o primeiro caso de função afim que eu trouxe hoje é a função identidade. A função identidade é uma função de R em R, isso quer dizer que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também conjunto dos números reais. A fórmula geral é igual a f de x igual a x, onde o meu a é igual a 1 e o meu b é igual a 0. O a é igual a 1 porque o número que está com x não aparece, e quando não aparece a gente sabe que esse número é 1. E o meu b é o número que é o termo independente da função, um número que não tem variável. Nesse caso, a gente não tem nenhum número ali sozinho, então quer dizer que o meu b é igual a 0. No gráfico, gente, eu trouxe aí a representação da função identidade na sua forma decrescente e na sua forma crescente. Na forma decrescente, eu chamei essa função de f de x igual a menos x. Observe que esse a, ele é um número menor que zero, porque o a é menos 1. Então, se o a é menor que zero, função decrescente. A f de x igual a menos x também pode ser escrita como y igual a menos x. Observe que, se o meu x é negativo, eu preciso fazer uma regra de sinal, porque na fórmula geral da função decrescente eu tenho o sinal de menos. E se o meu x é negativo, menos com menos, mais. Então, se o x é menos 1, o y vai ser 1. Se o x é menos 1,5, o meu y será 1,5. Na sua forma crescente, eu estou chamando aí a função de g de x igual a x, o meu a é igual a 1. Se o a é um número maior do que zero, então a função ela é crescente. E nesse caso também, eu posso chamar de g de x igual a x ou y igual a x. Na função crescente, se o x é positivo, o y também é positivo. Se o x é 1, o y é 1. Se o x é menos 1, aí eu já vou ter o quê? Eu vou ter uma função ainda crescente, porque eu vou ter x igual a menos 1 e o y igual a menos 1. X igual a 2, eu vou ter y igual a 2. Y igual a menos 2 é porque meu x vale menos 2. Então, não preciso aí de uma regra de sinal, ok? Então, nós temos aí o segundo caso, né, da função afim, é a função linear. A função linear também é representada, né, no domínio no conjunto dos reais e também no contradomínio com os reais. Ela tem como fórmula geral a f de x igual a x, onde esse meu a é um número diferente de zero. Isso quer dizer que esse a, esse número que está com x, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser fração, pode ser número decimal. E o meu b é igual a zero porque eu não tenho termo independente. Trouxe alguns exemplos para vocês, exemplos numéricos, né? Ó, f de x igual a 2x. Então, o meu a, que é o coeficiente angular, vale 2. Porque é o número que está com a variável. E o meu b é igual a zero porque eu não tenho termo independente.
Exemplo B, a f de x é igual a raiz de 2x. O a, que é o coeficiente angular, é igual a raiz de 2. E o meu b é igual a 0. Trouxe também para vocês, né, o gráfico dessa função. Então, nós temos a representação gráfica através de uma função crescente, onde o meu a é um número maior que 0, e também na sua representação na função decrescente, onde o meu a é um número menor do que 0. Então, na função crescente e na função decrescente, né, nós já vimos que a diferença de uma para outra é o a. Se o a é positivo, se o a é maior que 0, função crescente. Se o a é menor que 0, função decrescente. Então, como na função crescente o a é 2 e na decrescente o a é menos 2, nós temos aí a maior que 0 e a menor que 0. Ok, pessoal? Lembrando que a função linear, né, ela vai passar no centro do eixo x, y, quer dizer, ela vai passar no centro 0, 0. Tudo bem? Pessoal, então, o terceiro caso aí de função afim é a função constante. Essa função também é de R em R, onde o domínio é os reais e a imagem também está lá no conjunto dos números reais. A fórmula geral dessa função é a f de x igual a b. Então, observem que o nosso coeficiente angular é 0, porque nós não temos um número com a variável. Nós não temos nem o número nem a variável. Nós só vamos ter o termo independente, que nesse caso é o nosso b. E esse b ele deve ser um número diferente de 0. Trouxe para vocês alguns exemplos aí. Um exemplo é a f de x igual a 5. Então, observe que o coeficiente angular, o a é igual a 0, porque eu não tenho número com variável. E o meu b é igual a 5. E na letra B, a f de x é igual a raiz de 2. O meu a é igual a 0, porque eu não tenho um número com variável. E o meu b é raiz de 2. No gráfico, nós vamos pensar aí, gente, nessa função, primeiro no diagrama de Venn. Como seria no diagrama de Venn? Ou como será no diagrama de Venn? Considere uma função, né, para cada domínio, o correspondente é o mesmo. Ou seja, a mesma imagem. Então, a gente vai trazer um exemplo prático aí para vocês. Um rodízio de pizza. Não importa quem come 5 fatias ou aquele que come 10 fatias. Todos vão pagar o mesmo preço, ok? Então, aqui no diagrama de Venn ocorre o quê? Que nos elementos do conjunto A eu tenho x, y, z e w. E eles têm a mesma imagem, que nesse caso é o número 3. Se aqui no conjunto A nós tivéssemos 20 elementos, ainda assim, né, esses 20 elementos teriam a mesma imagem, que seria o número 3. Isso caracteriza, né, a função constante. Então, vamos ver no gráfico, graficamente, como ficaria essa função. A gente sabe que a função afim é representada por uma reta. Nesse caso, a função constante, essa reta é uma reta paralela ao eixo x. Então, ela pode estar acima do eixo x, abaixo do eixo x. Acima do eixo x quer dizer que a imagem é positiva, como exemplo dado, né, onde a imagem era o 3. Então, lá no eixo y, onde está o número 3, foi passada uma reta paralela ao eixo x. E se esse x, né, se essa f de x fosse igual a menos 3, um número negativo, quer dizer que ela vai passar lá no eixo y, no ponto menos 3, a gente vai ter uma reta paralela ao eixo x, ok? Então, gente, como ficaria então a definição, né? Então, o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas, ou seja, do eixo x. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo. Então, pessoal, vamos estudar aí mais um caso de função afim. Então, é o caso da função translação, que ela é caracterizada a partir da função identidade. Então, essa função, né, ela tem como fórmula geral a f de x igual a x mais b, onde esse meu x tem como coeficiente angular a igual a 1, e esse meu b vai ser qualquer número diferente de
0, ok? Trouxe alguns exemplos para vocês, vamos olhar aí através do gráfico. No gráfico, a gente tem aí a g de x igual a x mais 5, a f de x igual a x e a h de x igual a x menos 8. Então, observe que a função identidade, a f de x igual a x, ela está aqui no meio dessas outras retas, né? Que é essa reta que está em vermelho. Observe que a g de x é a função identidade mais 5. Então, quer dizer, se o meu x assumir o valor de 2, o meu y vai valer 7. Então, para x igual a 2, o meu y vai valer 7. Para o meu x igual a 3, o meu y vai valer 8. E assim por diante. E a minha h de x, né, é menos 8. É h de x igual a x menos 8. Então, agora o meu termo independente é menos 8. Se o meu x é 1, o meu y é menos 7. Se o meu x é 2, o meu y é menos 6, ok? Então, aí eu tenho duas funções de translação, né? Que elas vêm a partir da função identidade. Trouxe para vocês aí o exemplo numérico, né? Se a f de x é igual a x, a gente já sabe que esse a é 1 e o b é 0. Se a minha b de x é h de x igual a x menos 1, o meu a é 1 e o meu b é menos 8. Na C, se a g de x é igual a x mais 5, o meu a é 1 e o meu b é 5. Então, observe que na função translação, o meu a sempre será 1 e o meu b vai ser o número que vai mudar, ele vai ser diferente de 0. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês, né? E qualquer dúvida, eu e o professor Leôncio estamos lá no Teams para ajudá-los. Não esqueçam disso. Pessoal, então nós trouxemos aí para vocês, né, um exercício, né? Agora é com vocês, vamos ver se realmente entenderam ou não. Então, vocês vão classificar se a função é translação, identidade, constante ou linear, né? Então, e também determinar o coeficiente angular e o linear. Lembrando que o coeficiente angular é o a, né? É o número que está com a variável x. E o meu b é o termo independente da função, é aquele número que não tem variável, ok? Então, agora é com vocês. Fico aguardando aí a entrega do exercício, né? E as atividades no caderno. Todo o conteúdo lá no caderno, né? E tirando dúvida comigo, com o professor Leôncio pelo Teams. Pessoal, desejo a vocês aí bons estudos, né? Que vocês se cuidem, tá bom? Beijo para vocês.